Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Todos os aqui presentes, Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Nós vamos então tomar as Santas Escrituras e ler novamente Gênesis 1, 26. Nós vamos ler uma parte deste versículo, vamos ler o 27 e vamos ler também 2, 5, capítulo 2 também de Gênesis 5, 6 e 7. Amém? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 2:5 agora. E toda planta que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pai querido, nosso amado Jesus, precisamos da tua graça para falar da tua palavra, precisamos da tua misericórdia para ouvir a sua palavra, Pai. Que o Senhor possa operar em nós o querer e o efetuar, pois o Senhor mesmo disse, e nós estamos convictos, certo, que sem o Senhor nada podemos fazer. É o Senhor que opera todas as coisas em nossa vida. É o Senhor que cumpre a sua vontade naquele que lhe apraz, Pai. Queremos nos humilhar perante o Senhor nesta noite e pedir que o Senhor continue a tratar com cada um de nós, se movendo na nossa vida, no nosso coração, transformando para que a cada dia possamos ser um reflexo perfeito do Senhor aqui na terra. Pedimos as suas bênçãos para cada um que está aqui presente e para aqueles nossos irmãos também que estão através da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus, estamos contentes, felizes, porque nós temos um Deus maravilhoso, né? Um Deus que cuida de nós, um Deus que nos guarda, nos protege e tem feito tanto por nós ao revelar sua palavra para nós. A palavra revelada no coração do homem e da mulher é o puro amor de Deus expressado, né? Deus nos ama porque nos deu sua palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou sua palavra, porque Jesus é a palavra. E a palavra é a misericórdia de Deus enviada a cada um de nós eleitos, que ama. Quando você ama a palavra é porque você ama a Deus. Não adianta as pessoas falarem que ama a Deus se eles não amam a palavra, porque a palavra e Deus é uma só coisa, né? Então, quando você diz que ama a Deus, você está dizendo: eu amo obedecer a palavra de Deus. Isto é, não só amar, mas obedecer. Porque não adianta você dizer que ama a Deus e não o obedece. Jesus disse isso, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A maior prova do nosso amor para Deus não é dos lábios, né? Porque falar, todo mundo fala. Mas é em ação, obediência, temor, reverência. Isso é que mostra o amor. Não adianta o marido ficar dizendo que é apaixonado pela esposa. Se ele não demonstra aquilo, de nada serve aquelas palavras. Então o verdadeiro amor é demonstrado por ação. E quando você obedece, as obras identificam sua fé. O que o profeta pregou? Fé é obra expressada. Amor é obra expressada. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, amando a palavra de Deus em nossas vidas. Desejamos cada dia obedecer a Deus como prova do nosso amor.
Amém? Ontem nós falamos um pouquinho sobre Deus formado do pó da terra, né? Mas colocamos a vinda do Senhor Jesus. Jesus era Deus mesmo, formado do pó da terra. Ao fazer aquilo, Deus estava mostrando o que era Adão. Quando Adão foi formado do pó da terra, ele estava refletindo quando Deus viria pela primeira vez na terra e seria formado do pó da terra. Mas ele não veio só uma vez, ele já retornou pela segunda vez. E quando ele retorna, novamente ele tem que ser formado do pó da terra. Porque quando ele esteve na terra, ele foi glorificado e ele voltou do pó da terra ao Espírito Santo glorificado, ao anjo forte teofânico. Ele voltou de um estado de pó da terra, de um estado mortal do pó da terra, a o Pai, a coluna de fogo, o Logos, a teofania glorificada. E quando ele precisa retornar, porque ele não terminou a obra como pó da terra. O pó da terra veio e nos salvou. O pó da terra, Jesus, veio e nos redimiu com o sangue. Mas este pó da terra, Jesus, foi glorificado e voltou ao Pai, a um estado espiritual glorificado. Mas ele precisava retornar para abrir o livro para a igreja. E ele tinha que voltar. Por isso nós vamos falar hoje. Brana é Deus formado do pó da terra. Deus se fazendo pó, a sua criação, se fazendo um de nós. É Deus armando sua tenda como a nossa, para poder terminar a obra e nos reclamar para si. Então veja, o mesmo processo nessa última noiva, como nós falamos da noiva de Adão, né? E falamos da segunda noiva que caiu no Calvário, e vamos falar um pouquinho mais, se Deus permitir, da terceira, porque Deus é perfeito em três. E nós falávamos ontem, houve um pequeno corte na internet, que Adão só recebeu nome quando ele foi formado do pó da terra, mostrando que aquele eu sou da sarça ardente só receberia o nome Jesus quando fosse formado no ventre, no pó da terra, em Maria. E quando ele retorna como anjo forte na nuvem, para ele receber novo nome, ele tem que ser novamente formado do pó da terra, porque é quando nós nascemos em carne que recebemos o nome. Adão recebeu o nome quando veio em carne, não como teofania. Nós recebemos o nome quando nascemos em carne no mundo. E Jesus também só podia receber nome quando nascesse em carne. Amém? E na sua volta não seria diferente. Ele teve que nascer de novo para ser pó da terra. Porque se ele não nasce do pó da terra, ele não é um ser humano como nós. E a redenção, a lei da redenção, ela determina que tem que ser homem do pó da terra. Tanto para pagar o preço do livro, como para abrir o livro, teria que ser Deus do pó da terra, um parente redentor. Amém? Então veja, o mesmo processo nesta noiva, o terceiro Adão, a palavra revelada no monte pôr do sol, dando continuidade. Deus tirou de Adão a primeira noiva, Eva, só depois que a palavra, o logos de Adão, né, a imagem de Adão, teofânica, foi revelada em carne e Adão recebeu o nome Adão. Deus tirou de Jesus a segunda noiva, a senhorita Jesus, só depois que a palavra, o logos, né, teofânico veio em carne. Então, são coisas que você deve prestar atenção, porque não é só o nome, não é só o nome que se recebe quando vem em carne, não é só o novo nome. A própria igreja, a noiva, só é tirada de Deus quando ele vem em carne. Adão precisou estar em carne para ser tirado Eva. Jesus precisou estar em carne, no pó da terra, para ser tirado a senhorita Jesus.
Mas ele tinha que ter uma noiva, nesses últimos dias, perfeita, porque a do Calvário caiu. Então, novamente, para ser tirada a noiva, que somos nós, Deus precisaria estar em carne. Por isso, Brana é Deus formado do pó da terra, para que se extraísse esta Eva, João, essa terceira noiva, que o profeta diz, que ela não cairá. Deus tirou, então, viu? Deus só poderia tirar a terceira noiva depois que o Logos teofânico desta nuvem, o anjo forte, porque o anjo forte desta nuvem é a teofania de Cristo. Para Deus tirar uma noiva desta teofania, a teofania precisava ser trazida à terra e formada no pó para poder extrair nós. Então veja, por 40 anos, olha, presta atenção, por 40 anos, depois que o verbo, o anjo forte, foi materializado no sétimo anjo, o pó da terra, o pó da terra, por 40 anos, este anjo forte, que foi materializado em Brana, a Brana foi anestesiado quando morreu. Ninguém ficou sabendo, não foi extraído a noiva quando Brana estava vivo, precisava ser anestesiado. A palavra revelada é o esposo, estava no pó do sétimo anjo, precisou-se morrer para poder extrair. Então a mensagem, nosso esposo, a palavra revelada, foi anestesiada por 40 anos. Você não viu a noiva da palavra revelada por 40 anos. Por isso a mensagem esteve anestesiada por 40 anos. Tivemos e precisávamos de uma noiva desta palavra. E depois de 40 anos, Deus faz o quê? Abre Apocalipse 10, o sétimo selo. Tá certo? Apocalipse 10 é o noivo, do 1 ao 7 é o noivo. Apocalipse 10, do 1 ao 6 é o homem, Jesus, a imagem e semelhança de Deus, teofânico. Apocalipse 10, 7 é o anjo forte materializado no sétimo anjo. Jesus sendo novamente formado do pó da terra, em Brana. Amém? Amém. Então veja, agora o que é? Até o ano 2000, 40 anos depois que o profeta morreu, até que no ano 2000, Deus abriu o sétimo selo. Apocalipse 10, do 1 ao 7, e tirou uma costela, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é a costela do sétimo selo, do sétimo anjo. Apocalipse 10, do 8 ao 11, é a terceira Eva, tirada da palavra revelada, que é o esposo. Não é o irmão Brana que é o nosso esposo, é a palavra revelada no pó, na carne do sétimo anjo. Amém? Amém. Então, por 40 anos nós não tivemos a terceira Eva. Depois de 40 anos, no ano 2000, Deus abre Apocalipse 10 e tira Apocalipse 10 do 8 ao 11, a costela do sétimo selo. Apocalipse 10 do 8 ao 11 somos nós, representado em João. Amém? Então Deus abre o Apocalipse 10 e tira Apocalipse 10 do 8 ao 11. Esta é agora osso dos seus ossos, palavra da sua palavra, revelação da sua revelação. É o que Deus está dizendo para o terceiro Adão, Jesus com um novo nome na terra. Porque Brana é o novo nome da palavra revelada em carne, depois que desce na terra. Amém? Amém. O que é o anjo forte? A palavra, um corpo teofânico. Mas ela precisa ser revelada na terra para ser o nosso esposo. O profeta que disse, o esposo é a palavra revelada. O que é isto? O esposo é o anjo teofânico em carne. É exatamente isto. Quando eu digo que o esposo é a palavra revelada, eu estou dizendo, o nosso esposo é o anjo teofânico, Jesus, o anjo forte, revelado,
formado do pó da terra. Apocalipse 10, 7. Então veja, João, agora você, João, a igreja, é carne da minha carne, revelação da minha revelação. Importas que profetizes a nações, tribos, línguas e reis. João, preste atenção, João, quando eu falo João, é nós, é a noiva, é o ministério da noiva. Amém? Primeiro representado por um homem, porque Deus não lida a não ser com uma só pessoa. Deus precisava ser João, para depois ser o coletivo, a noiva. Então primeiro ele é a mensagem de um só homem, para não haver confusão. Depois ele é um grupo coletivo, o quíntuplo, para poder profetizar de novo. Amém? Então, quando um só homem profetiza, toda a revelação, ali está ela, a palavra feito carne, agora na noiva. Acompanhe isso. Depois que João profetizou tudo, agora é a mensagem da esposa de Cristo. Olha, então veja, João é Brana em outra forma. Quando eu falo Brana, Brana é o esposo, a palavra revelada. Nós nunca estamos levando esta honra do Senhor Jesus para um homem, mas para Jesus ser filho do homem, ele tinha que ser o pó da terra, Apocalipse 10, 7, o sétimo anjo. João, quando eu falo João, é a igreja, porque João representa a igreja. Então, João, a igreja, é Brana, o esposo, a palavra revelada em outra forma. E ela profetiza exatamente o que o esposo profetizou. Porque a mulher, a esposa, tem que falar exatamente o que o marido fala. Não é o marido que tem que seguir a mente da mulher. É a mulher que segue a mente do marido. Não é a mulher que tem que dar opinião para o marido. É o marido que governa a esposa com o seu caráter cristão. Porque Cristo governa a igreja por sua santidade, por seu amor, por seu caráter. Então, João é a igreja, é Brana, o esposo, a palavra revelada em outra forma. Amém? Como Eva era Adão em outra forma. Como a igreja de Pentecostes, o Espírito Santo era o Filho do homem em outra forma. Amém? Então Deus criou Deus à sua imagem. Preste atenção nisso. Quando Deus fez Adão, nós lemos aqui, e Deus criou Adão, o homem, à sua imagem e semelhança. O que fala depois? Homem e mulher os criou. Veja o terceiro Adão. O sétimo selo é o terceiro Adão, é a vinda do Senhor. O sétimo selo é a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? Marido e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Esposo e esposa os criou. O sétimo selo é marido e mulher. Porque o sétimo selo é Cristo. E Cristo é o anjo forte que desceu do céu. Ele desce do céu, uma teofania. O que é as teofanias? É a esposa dele. Ele desce do céu com a sua esposa. Todos esses anjos formam a esposa de Cristo. Ele não desce sozinho. Quando ele desce numa teofania, a noiva do último dia está nele. Veja. E façamos o homem, agora falando do sétimo anjo, presta atenção. Olha, o terceiro Adão, façamos o homem um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Apocalipse 10, 1 ao 6, o corpo palavra. A nossa imagem e semelhança, Brana e João, homem e mulher os criou. Estava ali. Mas para tirar esta noiva do último dia, este anjo forte, Apocalipse 10, do 1 ao 6, precisava ser formado do pó da terra. Olha, o anjo forte descendo do céu, a teofania de Cristo, com um livrinho aberto na mão, coloca um pé direito sobre o mar e outro sobre a terra. E clama com grande voz, e quando brama como um leão rugindo, ele emite 7 vozes, de 7 trovão. Assim foi. E assim foi.
Tá certo? Criou Deus, o homem, o terceiro Adão. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher está ali. A noiva. Apocalipse 10 e Gênesis 27. Uma teofania. Então veja, quando Deus fez o homem, Adão era um anjo teofânico. Eva estava em Adão, naquela teofania. E quando Deus fez o terceiro Adão, um anjo forte teofânico que descia do céu, a noiva está ali. Tá certo? A noiva está velando o esposo dentro dela, porque é isso que o profeta diz que a mulher faz. A mulher vela o marido dentro dela. Esta nuvem é a esposa velando Jesus dentro dela. Amém? Homem e mulher o criou. Agora Deus vai formar o homem, o terceiro Adão, do pó da terra. A terra, veja aqui, preste atenção nisso aqui. A terra, quando Deus criou Adão, já estava ali. Deus tomou e formou do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Foi assim que nós lemos. Deus colocou dentro do Adão, do vaso, homem de barro, do pó, aquela teofania de Adão, a imagem e semelhança de Deus. Então o homem foi feito alma vivente. Quando Deus tomou a teofania de Adão e colocou dentro do pó que ele havia formado o homem. E chamou Adão, quando sua teofania veio em carne, a palavra encarnou em Adão. E Adão foi formado do pó da terra. Então veja, façamos, agora estou lendo aqui, Apocalipse 10, do 1 ao 6, presta atenção, Apocalipse 10, do 1 ao 6. Um anjo forte, vestido de uma nuvem, descia do céu, com um livrinho aberto na mão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Apocalipse 10, do 1 ao 6. Aqui está, Deus criando o terceiro Adão. Apocalipse 10. Um anjo forte que descia do céu, a imagem e semelhança de Deus. Os irmãos estão acompanhando? Um anjo forte que descia do céu. Quem era? A imagem e semelhança de Deus. Uma teofania, um corpo-palavra. Vestida de uma nuvem. Quem é a nuvem? Sua esposa. Estava nele. Esposa de anjos teofânicos. Quem são essas teofanias? Sua igreja. A esposa de 7 eras. Cada mensageiro, uma era um pedaço desta esposa. Homem e mulher os criou. Apocalipse 10 agora é Adão e Eva. O capítulo todo. Então veja, o anjo forte, o terceiro Adão, vestido, coroado por uma mulher, porque a mulher é a coroa do marido. Olha, a coroa do Senhor Jesus é a sua esposa. A sua esposa é a sua coroa, tá certo? Se ela é uma boa esposa, uma mulher obediente, verdadeira, que te serve, ela é uma coroa de glória em sua cabeça. Mas Salomão disse, se ela não prestar, é como areia na sua cabeça. Você já pensou? Já viu quando cai areia na sua cabeça? Que coisa horrível. Quem que quer areia na cabeça? É uma esposa que não presta, que não é fiel, que não honra o marido. É como, sabe o que também? Osteoporose, apodrecimento nos ossos. O que é um homem com os ossos podres? Não vale nada. É o que uma mulher é na vida de um homem. Uma mulher que não é obediente, que não lhe reverencia. Quando ela tem um cristão genuíno dentro de casa, se ela não o faz, ela é como apodrecimento nos ossos desse homem. É como areia na cabeça deste homem. É como água no sangue deste homem. É como uma leucemia, um câncer. Água no sangue deste homem. Mas se ela é uma cristã fiel, verdadeira, ela é como a coroa de Cristo em sua cabeça. Cristo tem prazer de descer. Quando ele desceu, ele não quis ser fotografado só. Aqui ele estava solteiro ainda, era noivo. Olha aqui. Mas quando ele desce aqui, ele está casado, ele está com ela. E ele faz questão de mostrá-la para nós. Porque aqui somos nós.
E se você faz parte dessa coroa de glória que é a esposa de Cristo, você é uma esposa fiel, verdadeira, que representa a igreja. E o marido também, ele é representado no Senhor Jesus. Cada um tem a sua responsabilidade. O casal, ele é responsável por representar Cristo e a igreja. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Ou você é por Cristo ou você é contra Cristo. Olha, quando Deus fez o homem, Ele criou o primeiro Adão, foi a imagem de Deus, um anjo teofânico, um corpo palavra. Eva estava com ele, homem e mulher os criou. Quando Deus fez o homem, criou o terceiro Adão, foi a imagem também, um anjo teofânico, forte, que descia do céu. Cristo é o anjo forte que descia do céu. Note, sua esposa está nele, vestido de uma nuvem, sua igreja. Amém? A mulher, a glória do marido. Jesus vindo com poder e grande glória. A glória é a sua esposa. Jesus poderoso, vindo com poder e com a sua esposa. Porque a esposa é a glória do marido. A grande glória. As pessoas querem ver algo maior, mas eles não conseguem ver esta noivinha, esta esposa. Ela é a grande glória, porque ele desceu com poder e grande glória. Amém? Jesus vindo com a sua igreja, marido e mulher. Isto é a glória do lar, meu irmão. É quando o marido é fiel, verdadeiro, e tem uma esposa fiel e verdadeira. Aquele casal é a glória do lar. É como Eva era a glória de Adão, coroava Adão, a igreja coroa Cristo. Uma nuvem de glória, a nuvem da sua esposa. Essa nuvem somos nós. A nuvem da glória, a coroa de Cristo. Você já pensou você fazer parte da coroa de Cristo? A Bíblia diz que os santos o coroarão. Aqui. Mensagem a ele ouvir. O profeta fala, quantos viram ele glorificado? Quantos viram ele coroado? Estão esperando colocar uma coroa de ouro na cabeça de Cristo? Não. A coroa de Cristo somos nós. É a esposa fiel, verdadeira, que coroa o marido. Amém? Por isso devemos ser joias na coroa do Senhor Jesus. Por isso a esposa tem que ser joia na coroa do marido. Não areia, né? Não areia na cabeça do esposo. Vamos mais um pouquinho aqui. E formou Deus, o terceiro Adão agora, o Senhor Jesus. E formou Deus, o Senhor, do pó da terra. Sabe como? Nos dias da voz do sétimo anjo. Assoprou o fôlego de vida, e o anjo forte foi feito alma vivente. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Amém? O esposo, a palavra revelada, prontinho agora para ser anestesiado e tirar a Eva do último dia. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Olha, e o homem foi feito alma vivente. Se cumpriu o segredo de Deus. Adão era um segredo. Adão era um segredo quando ele era anjo forte. Mas quando ele veio em carne, o segredo de Adão foi revelado. Amém? Deus se fez carne agora no nosso meio. O verbo se encarnou, se tornou pó da terra em Apocalipse 10, do 1 ao 7. B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Deus formado do pó da terra, não criado. Porque quando a teofania de Cristo desce, o pó da terra já está aqui. Quando Deus toma a teofania de Adão, o pó que formaria Adão já estava aqui. Amém? Apocalipse 10, do 1 ao 7, é o anjo teofânico. Do 1 ao 6 é o anjo teofânico. Se fez pó, Apocalipse 10, 7, é o sétimo anjo. Carne, terreno, e chamou Brana, o terceiro Adão. Era o dia e a hora em que o anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, o filho do homem, viria do pó, do barro, mais uma vez, para receber novo nome. E ao receber novo nome, extrair dele, Apocalipse 10, do 8 ao 11, a esposa, João. Quando o filho do homem
se manifestou, ele foi formado do pó da terra novamente. Apocalipse 10, o sétimo anjo, terreno, o profeta diz, é um vaso terreno. Então veja, o sétimo anjo é um anjo terreno, formado do pó da terra. Mas aqui vem um do céu, mensagem, eu não vou ler aqui para dar tempo, tá certo? Mensagem, senhores, é este tempo, o Momburna fala isto. Todos os mensageiros foram do pó da terra, mensageiros terrenos. Mas aqui vem um do céu. Um do céu. Um anjo celestial, uma teofania. A imagem de Deus. Um anjo teofânico. Senhores, é este o tempo 311, né? O profeta fala isso. Então veja, Adão, agora preste atenção nisso aqui. Adão é formado, não criado. Adão, o pó da terra, é formado, não criado. Quando ele é criado, ele é uma teofania. Deus, ele, nesta nuvem, ele é criação de Deus. Tá certo? O anjo teofânico é uma criação de Deus. Mas este anjo criado precisa ser formado, não criado. A terra e o barro já estavam ali, no Éden. O Adão espírito teofânico já tinha sido criado. Deus soprou, colocou a teofania de Adão naquele barro. E o homem barro foi feito alma vivente. Agora presta atenção nisso aqui. Presta atenção. O homem celestial uniu-se ao homem terreno. Esta é a perfeição de Deus. É isso que Deus tinha na mente. Se tornar um homem como nós. Amém? E a queda permitiu ele fazer isto. Então veja agora aqui, ó. Sem nome, a teofania não tem nome. O homem já existia. O homem e a mulher já existiam, mas não tinha nome. Juntos. Mas só recebeu o nome Adão quando o verbo Adão foi encarnado. Encarnou Adão no barro. Agora, porque o anjo Adão, a teofania forte de Adão, o anjo forte de Adão, precisava vir do pó. No pó e do pó. Não é só para levar nome, né? Vir em carne. Não é só para levar o nome Adão. E viu o anjo forte, Adão, descendo do céu, com Eva nele. Vestido de Eva. Adão desceu do céu vestido de Eva. Assim como Cristo desce do céu vestido com ela, a noiva. Com a sua glória dentro dele. Adão, o homem, a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Um anjo forte que descia do céu. Apocalipse 10, do 1 ao 6. Vestido de uma nuvem. Sua Eva. Veja, com a sua Eva, Cristo vestido com a sua esposa, a terceira Eva, no meio, velado nela, a mulher vela o marido. Agora, veja aqui, novamente uma outra pergunta, por que o Adão, ou por que o anjo forte, Adão, tinha que ser formado do pó, do barro em carne? Pense nisso, não era só para tirar Eva, porque ninguém podia lavrar o solo. O Adão teofânico não podia lavrar a terra, lavrar o solo. Adão só pode lavrar o solo depois que ele é formado do pó da terra. Amém? Amém. Estava tudo criado. Gênesis 2:5. Toda a planta do campo, como nós lemos, não crescia, estava ali. Toda a erva do campo estava ali, não brotava, O Senhor não tinha feito chover ainda, e não havia o quê? Homem para lavrar a terra. Você só tinha o anjo teofânico de Adão. Adão celestial precisava de um Adão terreno. Então o anjo celestial de Adão é colocado dentro do Adão terreno, do pó da terra. Homem terreno, e revestido, o Adão terreno é revestido do celestial para lavrar o solo. Amém? O Adão teofania não podia lavrar o solo. Tinha que ser um homem do pó da terra. Os irmãos estão captando? Do pó da terra.
Então veja, o terceiro Adão, e vi outro anjo forte, teofânico, que descia do céu, vestido de uma nuvem, com a sua mulher, a noiva, a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Tinha na sua mão um livrinho aberto, com 7 selos, 7 trovões, com um novo nome, com o cordeiro fora do trono, fora da intercessão, tudo revelado ali, nos 7 selos. Mas, eu te pergunto, onde está o homem do pó da terra? Um parente redentor humano do barro, um vaso de barro, para lavrar o livro dos 7 selos e desatar os seus mistérios. O anjo forte não podia lavrar o livro, abrir o livro. Gozado que é quase o mesmo significado, né? Lavrar o solo e lavrar a escritura. Não existe esse termo? Você vai no cartório lavrar uma escritura, criar um documento. É isto que Adão, o anjo forte, precisava fazer. Apocalipse 10, do 1 ao 7, o terceiro Adão. A teofania não tinha pó, não tinha ser humano para poder abrir o livro, lavrar o livro e desatar os seus 7 selos. Então o anjo forte de Adão não podia lavrar a terra. O anjo forte de Cristo não podia abrir, lavrar o livro dos 7 selos. E Deus, o que Deus fez? Formou o terceiro Adão, o anjo forte que descia do céu, do pó da terra, e formou o Senhor Deus. Deus foi formado do pó da terra. Aonde? Apocalipse 10, 7. Nos dias da voz do 7º anjo, o Adão brana. Quando ele tocar sua trombeta, o livro será lavrado. A escritura será aberta, lavrada, desatada os seus 7 selos. Se cumprirá o segredo de Deus. Amém? O verbo, mais uma vez, estava no pó da terra. Porque não tinha ninguém que podia abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, a teofania de Cristo, o anjo forte, foi feito do pó da terra. E como que chamou? Brana. Amém? Quando o terceiro Adão foi formado do pó da terra, Apocalipse 10, do 1 ao 7, é o pó da terra, brana. Quando Apocalipse 10, do 1 ao 6, o anjo forte, a teofania, é formada do pó da terra, Apocalipse 10, do 1 ao 7, é lavrado o livro dos 7 selos. E aberto para a igreja, e é entregue o documento de possessão da igreja. Amém? Porque é assim que você se torna dono de uma terra. É quando você vai no cartório e o juiz lavra a escritura para você. Foi isso que Deus desceu na terra, no pó, na carne, para lavrar o livro dos 7 selos e dar para nós como posse. Aquele livro que Adão perdeu, Deus desce nesta nuvem, vestido de uma nuvem, uma teofania, e é formado do pó, se chama brana, e o livro dos 7 selos, a escritura, é lavrada para a igreja. Amém? Amém. Veja, o livro será lavado, aberto, se cumprirá o segredo de Deus. Amém? Isto é bom, hein? Isto é maravilhoso. Olha, Jesus lá, antes de vir a carne, eu sou lá do deserto, com Moisés, mas só chamou Jesus quando veio do pó da terra, tá certo? Aquele eu sou era a teofania de Deus, aquela teofania que não tinha nome. Por isso, Moisés não é a encarnação de Deus, mas ele era Deus. Moisés não podia ser a encarnação de Deus, porque o preço do pecado não havia sido pago. Deus não tinha uma vida santificada para ele entrar. Por isso Moisés representou Deus. É diferente. E por que o anjo forte não chamou Moisés? Porque Moisés não era Deus formado do pó da terra. Moisés era um profeta que representava Deus. Aquele eu sou continuou eu sou, porque o eu sou é o anjo teofânico. Não havia uma encarnação lá. Deus não podia ser formado do pó da terra em Moisés. Moisés tinha o seu pecado coberto, não pago. Amém?
Mas quando Jesus entra em cena, ele é a encarnação do eu sou, da sarça ardente. Por isso, quando ele chega e é formado do pó da terra, em Isaías, na Virgem Maria, ele diz, o que Jesus disse? Eu sou o que sou. Agora há uma encarnação, e agora Deus tem nome. Foi para isso que Deus encarnou em Jesus, para ter nome. Foi para isso que Deus encarnou em Brana, para ele ter novo nome. Amém? Então veja, dizendo agora, eu sou Brana. Agora ele desce dizendo, não eu sou Jesus, eu sou Brana. Eu sou Brana e João. Eu sou Brana e a esposa. O terceiro Adão, com sua teofania, dentro dele. Amém? Vamos partindo aqui para o encerramento. Porque Adão tinha nome? A coluna de fogo. Por quê? Porque não tinha nome a coluna de fogo lá no deserto. Ela não estava em carne. Recapitulando, né? Isso aqui é bom recapitular, para ficar bem gravado. Quando o verbo Logos encarnou, veio do pó da terra, como Adão, se chamou Jesus. É isso que as pessoas tinham que ter revelação do novo nome. Por que você tem novo nome hoje? Porque novamente o anjo teofânico, a coluna de fogo, quando ela se encarna, ela tem novo nome. Tá certo? Ela se encarna num homem, e Deus leva o nome daquele homem. Porque o ministério desse homem não é dele, é o ministério do próprio Jesus Cristo. Então veja, vinde Deus e volto para Deus. Vinde Deus e volto para Deus. Voltou a uma coluna de fogo. Agora retornou para nós nos últimos dias, aí em Apocalipse 10. Por que não chamou Paulo, Irineu, Columba, Lutero? Estes mensageiros não foram a encarnação de Deus. Por que chamou Brana? Porque Brana é a encarnação do Logos. Porque Brana é Jesus novamente formado do pó da terra, um vaso terreno. Amém? Porque o novo nome da coluna de fogo é Brana? Porque Brana foi a encarnação do verbo. Amém? Pode você ver isto? Você tem que negar. Se você diz que Jesus Cristo já veio e não tem novo nome, você só tem anjo forte, teofânico. Como teofania, ele não tem nome. Não é vinda, é espírito sobrenatural. Vinda, meu irmão, da terceira etapa pirata. Vinda é quando Jesus Cristo é formado do pó da terra, em Apocalipse 10, do 1 ao 7, e chama Brana. Então veja, mais um pouquinho aqui. Lá no princípio, haja luz. Houve o quê? Uma coluna de fogo, um halo de luz, um anjo forte teofânico. Cristo no princípio era uma teofania. E a teofania estava com Deus, e Deus era aquela teofania. Agora, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, homem e mulher os criou, Adão e Eva. No meio do livro agora, haja luz no princípio, foi formado um casal. Haja luz no meio do livro, a luz agora do amanhecer. Naftali, terra de Zebulon, eles estavam em trevas, havia trevas sobre a face da terra. Novamente Deus disse, haja luz. E como nós falamos ontem, houve a luz do amanhecer, Jesus. Na terra de Zebulon. Façamos agora, conforme a nossa imagem e semelhança, uma grande luz, uma coluna de fogo, a imagem de Deus, homem e mulher, Jesus e a noiva do Pentecostes. Só para nós recapitularmos. E criou Deus, Jesus e a noiva do Pentecostes. Depois que o Logos, a luz do amanhecer, estava em carne. Quando a luz do amanhecer veio ali em Jerusalém, ela era Jesus, e a noiva estava dentro dele. Ele foi formado do pó da terra. Agora veja, no fim do livro aqui, Apocalipse 10, do 1 ao 6, é um anjo forte teofânico. No fim do livro, haja luz do entardecer. Zacarias 9, 6, ou 14, 6. E houve luz. Quem era a luz? Um anjo forte teofânico que descia do céu.
Se os irmãos lerem a respeito da nuvem, vocês vão ver que o profeta chamou essa nuvem de uma nuvem luminosa. Ela tinha luz. Essa nuvem não era simplesmente uma nuvem, ela era uma luz luminosa, uma nuvem luminosa. Sabe por que era luminosa? Porque a luz, coluna de fogo, estava iluminando a igreja. A luz que estava nas teofanias é a luz da igreja, mas a coluna de fogo era Jesus, o anjo teofânico, e este anjo que é fogo, luz do entardecer, iluminou a igreja do entardecer. Por isso era uma nuvem, uma esposa luminosa. Por isso a igreja brilha, encandece com a luz da coluna de fogo, o nosso esposo. Veja, vamos mais um pouquinho. Então, um homem a imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea os criou, uma mulher, noiva, Cristo e a noiva. Amém? O terceiro Adão e a terceira Eva. E veja que naquela nuvem, o terceiro Adão teofânico, Cristo, o anjo forte, é um homem e uma mulher. Cristo é o marido, e a nuvem de anjos, a teofania, é a esposa de Cristo, uma noiva de 7 eras. Então veja, Apocalipse 10, do 1 ao 6, um homem, um anjo forte, um homem à imagem e semelhança de Deus, uma teofania, homem e mulher, os criou. Apocalipse 10, 7, e formou o homem, Cristo, do pó da terra, e chamou Brana, nos dias da voz do 7º anjo, e assoprou em seus narizes o fôlego de vida, colocou dentro de Brana a teofania de Cristo. Amém? E Cristo Jesus foi feito, formado do pó da terra e se tornou alma vivente. E não havia ninguém para abrir o livro. E não havia ninguém para abrir o livro. Não havia ninguém para lavrar o solo, o livro, a terra dos 7 selos. Tá certo? Não havia ninguém para lavrar a terra prometida dos 7 selos. Como lá no princípio, Adão, como teofania, não podia lavrar a terra do Éden. Cristo não podia lavrar a terra dos 7 selos se não estivesse em carne, meu irmão. E formou Deus, Cristo, Jesus, do pó da terra, o 7º anjo. Nos dias da voz do 7º anjo, o que vai acontecer? Jesus será formado do pó da terra. O dia e a hora que ninguém sabia, quando Cristo foi formado do pó da terra. Apocalipse 10, 7. É ali que está, meu irmão, o anjo forte teofânico. Ali está Jesus, sua segunda vinda materializada na terra, no pó da terra. Deus, o Senhor Jesus, feito do barro. 16 elementos da terra, BRANHM, Jesus voltando e sendo formado do pó da terra. Podia falar isso aqui a noite inteira. Então veja, o livro foi aberto e lavrado. O que aconteceu? Se cumpriu o segredo de Deus. Irmão, sabe o que foi o segredo de Deus no Antigo Testamento? Foi quando Deus foi formado do pó da terra em Jesus. Qual é o grande segredo que ninguém sabia, que os judeus não ficaram sabendo, que eles não creram? É quando Deus, o Senhor Deus, foi formado do pó da terra e chamou Jesus. Qual é o grande segredo da igreja gentia, que ninguém quer crer? Apocalipse 10, do 1 ao 7. Nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá novamente o segredo de Deus para a noiva gentia. Irmão, o segredo de Deus para a noiva judia era Deus sendo formado do pó da terra, Jesus. Qual é o grande segredo para a noiva gentia? É quando Jesus volta como coluna de fogo e em Apocalipse 10, do 1 ao 7, é formado do pó da terra para nós. Esta é a segunda vinda de Jesus, quando ele chamou Brana. Então, Brana, meu irmão, o povo pode escandalizar, mas isso é a verdade. Brana, meu irmão, é Jesus mesmo, o mesmo Senhor descendo do céu, e no alarido, na trombeta de Deus, na voz de arcanjo, ele é formado, Apocalipse 10, do 1 ao 7, do pó da terra, e chamou Brana. Ali estava Brana,
o terceiro Adão com a noiva dentro dele. Por isso que ele precisou ser anestesiado, morto. Ficou anestesiado por 40 anos. Aí depois do ano 2000, Deus abre o sétimo selo e tira João, a noiva de Cristo. Agora, João, você é ossos dos meus ossos, revelação da minha revelação, selo dos meus selos, espírito do meu espírito. Será chamado varoa, a varoa brana. Porquanto do varão brana foi tomada, porquanto do sétimo selo, Apocalipse 10 foi tomada. Amém? Olha, nós poderíamos continuar aqui, mas eu creio que isso aqui é suficiente para nós. Nós devemos ser felizes por isto, tá certo? Porque Deus tem nos dado este privilégio, tá certo? Olha, você e eu, nós não tivemos culpa de estar dentro dessa teofania. Você sabe por que isso chama tanto a nossa atenção? Sabe por que isso tem se tornado vida para nós? Força, coragem, ânimo. Né? Sabe por que isso tem se tornado um absoluto para nós? Nós nunca poderemos deixar de falar disto. Tá certo? Porque eu sou esposa de Cristo junto com vocês, e nós fazíamos parte desta teofania. Essa teofania, ela não é de agora. A teofania de Deus estava com Deus, era Deus lá no princípio, e nós, como esposa dele, já estávamos lá. Aqui é o desfecho de tudo que Deus viu. Deixou registrado com Adão para nós hoje pregar isto para a igreja e mostrar. Porque Adão só recebeu o nome Adão quando veio em carne, porque Deus só chamou Jesus quando veio em carne, e porque Jesus só chamou Brana porque ele retornou em carne, tá certo? Para a noiva gentia. E hoje nós somos a senhorita Brana, a família Brana, somos parte do noivo, ossos dos ossos do noivo, revelação da revelação do noivo. É só você ouvir João profetizar a igreja, você vai ver que não tira e nem acrescenta exatamente o que o esposo pregou. Amém? Amém. Querido Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor nesta noite, porque estamos felizes e gratos por esta grande revelação, Senhor. Queremos cada dia viver por isto, Pai. Isto é a prova do seu amor por nós. Isso nos dá força para vencer o pecado, Senhor. Isto nos dá força para vencer as lutas, as dificuldades. Isto nos dá força para sermos felizes, Pai. Somos felizes por natureza. Não precisamos de nada para ser felizes. Nós já somos felizes porque temos o Senhor. Obrigado, meu Pai, porque isto veio para um grupo tão insignificante como este. Nós somos insignificantes, Pai, mas o Senhor, aprove ao Senhor revelar isto para nós, Pai. E isto é o maior tesouro que nós temos, é o nosso esposo guardado dentro do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.